Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz, o nosso momento diário de reflexão de segunda a sexta-feira. Estamos por aqui, eu, Theo Oliveira, Sidney Fernandes, e agradecendo a sua companhia sempre, todos os dias, no Instagram, no Facebook, no YouTube, 87 FM e também na Rádio SEAC. Sidney, a nossa pergunta dessa quarta é a seguinte: é possível uma pessoa que desencarna já reencarnar imediatamente ao seu desencarne, ou existe um tempo padrão para essa volta à matéria? Seja bem-vindo ao Fagulhas da quarta-feira. O normal é que permanecemos muito mais tempo no plano espiritual do que aqui na Terra. Há um cálculo que não é muito matemático aí, que dizem que mais ou menos 3 por 1. Ficamos 300 anos lá e depois aproximadamente mais 100 aqui. Mas há casos, sim, e André Luiz nos traz uma situação de um indivíduo que, infelizmente, provocou muitas mortes aqui na Terra, o que nós poderíamos chamar de genocídio. E ele, assim que desencarnou, ele foi localizado por suas vítimas e elas passaram a persegui-lo, queriam vingança. A espiritualidade, a fim de protegê-lo, proteger um crápula desse? Sim, porque todos somos filhos de Deus, inclusive os crápulas. Localizou imediatamente aqui na Terra, fez com que ele reencarnasse numa situação extremamente precária. Era um anão disforme que não conseguia nem falar, enxergava muito mal e ouvia assim com muita dificuldade e não podia dormir, porque se ele dormisse, ele fizesse um desdobramento e alguém o reconhecesse, embora ele estivesse, vamos dizer assim, disfarçado pelo plano espiritual. Tinham lhe dado uma, assim, uma capa protetora bem diferente do seu aspecto visual da sua encarnação anterior. Mesmo assim, alguns espíritos podiam localizá-lo. Então ele não podia nem dormir. Ele ficava ali no estado assim de cochilo, voltava para o corpo, um inferno de vida. Mas isso foi apenas o começo, porque depois, mais adiante, ele iria passar por situações muito, muito sérias. Eu falo sobre esse assunto com base, naturalmente, nas obras espíritas de André Luiz e de Allan Kardec, no livro Herdeiros de Nós Mesmos, em que eu descrevo uma situação como essa, em que um genocida morre e aí ele permanece, reencarna imediatamente. Agora, há casos, e aí vamos para outro campo, por exemplo, na Índia. É muito comum você encontrar crianças que começam a relembrar das vidas anteriores para dar o seu testemunho. Há casos, inclusive, que eu já narrei para você, registrados por Ian Stevenson, de crianças que entre 4 e 6 anos começam a relembrar da sua vida anterior. E eles vão até o local da sua vida anterior, reconhece aqueles que foram seus filhos, reconhece aquela que foi sua esposa, e há até um caso engraçado em que o indivíduo encontra a esposa já casada com outro e ele estranha. Hum. Enfim, são casos esporádicos, raros, porque a regra é que permaneçamos no plano espiritual mais tempo do que aqui na Terra, mesmo porque lá é a nossa vida verdadeira.